Bom, nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar algumas questões que mexem lá dentro da nossa alma. E para isso eu recebo uma pessoa muito preparada para isso, que é a Cristina. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, pastor. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. A Cristina trabalha na Clínica da Alma, que é um trabalho ministerial. Temos aqui os pastores Guerra e o pastor Rogério, e tem um outro pastor. Pastor Rogerinho. O pastor Rogerinho, são dois Rogérios. Os pastores que trabalham aqui conosco, no De Tudo Um Pouco, que já conversam muito sobre esses temas, né, Cristina? Isso mesmo. E assunto de alma mexe profundamente conosco, né? Com certeza. Mexe profundamente porque a alma, ela é justamente a sede das emoções, né? Então, tudo que é relacionado às emoções, a gente pode ter certeza que é algo profundo, que é algo que não tem uma superficialidade muito grande, né? Então, por isso que a gente fala que quando mexe, né, nessas questões emocionais, a gente vai estar falando mesmo de situações e questões bem profundas mesmo. Hoje é comum a gente ouvir um termo, doenças da alma. Sim. Isso provém mesmo, isso é fato, existem doenças que são da alma? Com certeza, existem doenças que são da alma e o mais agravante dessas doenças que são da alma é que elas acabam levando a uma somatização. Ou seja, tem muitas pessoas que estão doentes na alma e que experimentam até mesmo enfermidades, doenças físicas em decorrência dessas enfermidades. Ou seja, começa com um sentimento, uma inquietação, alguma coisa aqui dentro. Exatamente. E isso se transfere para o corpo físico no formato, na forma de uma enfermidade física. Exato. Mágoas, rejeições, né? Qualquer tipo de situação emocional que não tenha sido resolvida, né, no âmbito do coração, da alma mesmo, nós chamamos isso de somatização, ou seja, quando o corpo ele começa a manifestar enfermidades que são provenientes da alma. Tem um texto bíblico que diz que para a gente não deixar em nenhum momento que uma raiz de amargura brote no nosso coração, porque vai chegar um tempo que isso vai nos cobrar. A Bíblia traz um termo assim, vai te perturbar. Exato. Isso é real na história bíblica, mas hoje em dia parece que se multiplicou mais ainda. As pessoas guardam a raiz de amargura aqui dentro e isso somatiza. E um termo muito usado também é somatização. Isso se transfere para o corpo físico e se manifesta em enfermidades. Exatamente. Tem algumas que são mais comuns? Tem. Nós temos algumas enfermidades de pele, como psoríase, né? Psoríase é emocional? É emocional. Alguns casos de vitiligo também é emocional, né? Alguns casos de câncer também em decorrência de doenças, enfermidades na alma, enxaquecas, úlceras, gastrite, alguns problemas cardíacos também. Gente, se a pessoa andar bem com si mesma, ela já elimina uma série de enfermidades da sua vida. Elimina uma série de enfermidades. Na verdade, hoje em dia, tem muitos estudos que já estão sendo feitos que é provado, é comprovado que muitas enfermidades é justamente pelo fato da pessoa ela ter ali problemas emocionais que não estão resolvidos. Gente, é algo que a gente precisa lidar com isso dia a dia. Você tem estudado sobre isso, né, Cristina? Isso, exatamente. Eu tenho estudado sobre isso, né, por fazer psicanálise. Então, acaba que eu tenho estudado a respeito dessas coisas e tenho visto. E tenho ficado preocupada, né, até mesmo, porque eu estou vendo tantas pessoas doentes, tomando remédios, dependentes de medicação. Que não teria necessidade de remédio. Não teria necessidade, porque... Bastaria o perdão. Bastaria o perdão e já resolveria a situação dela. Gente. Bom, aí tem algo que eu quero conversar com você mais, aprofundar mais sobre isso, que é o abuso emocional. Sim. O abuso emocional, na origem dele, ele pode desencadear todas essas outras situações que nós falamos agora? Pode sim. O abuso emocional, na verdade, qualquer tipo de abuso, né? E como a gente vai estar focando no abuso emocional, o que é o abuso? O abuso é além do uso, ou seja, é um uso excessivo de algo no qual vai extrapolar um limite, né? Então, o abuso emocional ele vai estar levando a pessoa a manifestar determinadas enfermidades. É muito comum a gente ouvir abuso sexual. Sim. Abuso emocional, eu já ouvi, mas é a primeira vez que eu converso sobre isso. Talvez a ênfase maior seja no abuso sexual. Sim. E o emocional a gente deixa um pouco de lado. Mas ele é tão sério
quanto o abuso sexual? Ele é tão sério quanto o abuso sexual. Na verdade, o que é muito mais falado sobre abuso sexual porque afeta muito criança, né, afeta muito adolescente, e isso traz um desvio de comportamento muito grande. Mas a gente também tem que estar alerta com relação ao abuso emocional, porque vai afetar a alma da pessoa tanto quanto vai afetar o abuso sexual. E que deve ser em maior proporção do que o outro, porque o que pode ser categorizado como um abuso emocional, Tina? Sim, o abuso emocional é quando alguém me manipula emocionalmente, mexe com as minhas emoções de tal maneira que me faz sentir mal. Como assim? Né? A pessoa, por exemplo, virar para mim e falar, chato, você é grande demais, parece um poste, parece um bambu, alguma coisa assim. Não, aí já seria outra. Aí já seria uma outra coisa, bullying, né? Um bullying, né? Ou até mesmo eu vi isso tanto afronta. na infância. É. É porque eu tenho 1,98 m. Você é grandão, então, né? Quando eu tinha lá meus 12 anos, eu já tinha 1,92 m. Uhum. Então eu via demais, ô vara-pau, ô vara de panha-coco, e magrelo, né? Pois é, imagina, eu tô pensando, será né? que eu sofri um abuso emocional? Então não. Não chega a ser tudo em isso, paz. né? Tá tudo em paz, pode ficar tranquilo. Não vai precisar de procurar a clínica da ONU por causa disso, tá? Mas o que seria então abuso emocional? O abuso emocional é como se eu aproveitasse da boa vontade de uma outra pessoa. Uma Entendi. Pessoa que me serve de alguma maneira, me dando uma atenção. Então, eu vou procurar me aproximar em excesso daquela pessoa e eu vou, então, sugar daquela pessoa todas as emoções, sentimentos que ela tem a meu respeito. Tá? Então, eu vou sugar dela. Uma espécie de manipulação. Uma espécie de manipulação. Mas aí eu fico pensando assim, mas outra pessoa deixa fazer isso? Tem muitas pessoas que não percebem e deixam. Porque quando eu uno um ferido com o outro, eu acabo gerando, então, uma relação. Você tem um abusador e tem um que é fraco. Um que é fraco. A tendência é esse abusador encontrar esse fraco e abusar dele emocionalmente a cada dia. Exatamente. Exatamente. E normalmente esse abusador emocional é uma pessoa que sofreu de rejeição profunda, que teve um trauma emocional muito forte na infância, como abandono, ausência paterna, ausência materna. Então cria nele um vazio emocional muito grande. Então esse vazio emocional ele vai buscar suprir isso, ele vai procurar preencher esse vazio de alguma outra maneira. Por exemplo, numa relação, num relacionamento. Então, ele vai se aproximar do outro, ele vai, então, buscar no outro aquilo que está faltando nele. É justamente aí que ocorrem os abusos emocionais. Pode acontecer numa relação de amizade, pode acontecer entre pai e filho, pode acontecer em marido e mulher. Pode, qualquer todo tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Líder, liderado, pastor e ovelha. Nas igrejas acontecem muito isso, provavelmente. Acontece Principalmente muito isso. porque se evidencia muito, algumas igrejas já vi isso, a questão de submissão, de autoridade. Isso pode ser, em alguns momentos, uma entrada para se ter um abuso. Pode ser. Eu lembro de um exemplo, de uma época talvez uns 14 anos atrás, onde acontecia uma série de movimentos. A igreja passa parece um pêndulo, ela vive movimentos na sua história. Uhum. E em uma determinada época, criou-se um movimento onde tinha que se prestar conta de tudo para o outro, acreditando ser isso um acompanhamento. Uhum. E aí as pessoas contavam tudo. E ali o dito líder, ele orientava aquelas pessoas. Mas eu cheguei a ouvir exemplos assim tão extremos de uma pessoa perguntar para o seu líder se ele poderia viajar com os pais. Falar, eu posso viajar com os meus pais? E o líder falar, não, você tem que ficar aqui. E ele não ia. E na minha cabeça não entra, né? Uhum. Eu falava, mano, não entra isso na minha cabeça. Você pedir para o seu líder viajar com seus pais? A Bíblia é clara sobre isso, você deve obedecer os seus pais. Exatamente. Por isso que talvez surgem muitas seitas, por isso que surgem tantos enganos, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, e pessoas são levadas a tantas crenças, vamos falar assim, das mais esquisitas possíveis, por conta dessa fraqueza que elas têm e a necessidade de ouvir alguém. Exato. Aí a minha pergunta é, essas pessoas que a gente coloca como fracas, mas não são, porque sofrem algum tipo de alguma carência, algum transtorno emocional, eles procuram alguém ou é mais fácil? A própria, vamos falar assim, a vida cuida de fazer com que se encontrem essa pessoa que se diz forte e quer dominar
e esse fraco que se identifica com esse? Acontece mais ou menos assim, pastor. O forte, entre aspas, ou aquele que quer dominar, ele sempre vai procurar alguém que seja mais fraco e que se submeta a essa dominação. E aquele que é o fraco, né, na história, ele vai procurar alguém com quem ele possa, então, ser dominado. Então, é como se fosse um imã. De uma forma inconsciente. De uma forma inconsciente. Mas é como se fosse um imã. Um vai atrair o outro. Só que não é consciente. Eles não percebem isso, é inconsciente. Na verdade, por causa dessas carências, dessas fraturas emocionais, de todos esses problemas e traumas que já passaram, né, eles acabam procurando um ao outro sem perceber que estão procurando. Porque na verdade, o que eles estão é querendo preencher aquele vazio que está lá deles dentro. Mesmos. Deles Tem mesmos. sintomas de um e de outro? Que a pessoa pode se identificar? Tem sim. Por exemplo, aquele que quer dominar, ele é sempre uma pessoa que você vai ver que ele é uma pessoa proativa. É aquela pessoa que vai se mostrar forte o tempo todo. Uma pessoa que vai querer resolver o problema do outro a qualquer custo. Ou seja, ele vai ser aquela pessoa que vai sempre dizer para você, olha, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Você precisando de ajuda, eu estou aqui. Né? Ou seja, ele vai sempre Mas é difícil de identificar, mostrar. porque tem um que sempre vai falar isso mesmo. Olha, se você precisar de uma ajuda, precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Pode ser que realmente essa pessoa seja equilibrada, sadia, ela queira ajudar, Sim, com certeza. mas pode ser que ela tenha um papel de manipulador. Exatamente. Como é que a gente diferencia isso, Cristina? Quando aquele dominador, ele fica ao extremo atrás da pessoa. Ah, entendi. Sempre procurando ajudar. É assim, ô Cristina, você não me procurou. Você não me procurou. Você tem que me procurar. Isso, Estou precisando exatamente. de ajuda. Olha, se você não me procurar, você não vai ser curado. É por aí. Exatamente, é bem por aí. Aí a gente começa a identificar o manipulador. Porque ele vai te cercar de todas as maneiras e de todas as formas para tentar resolver os teus problemas, para tentar ajudar você. Mas, na verdade, lá no íntimo, ele quer dominar e manipular. Tem estágios dele, por exemplo. Ele começa tranquilo, daqui a pouco ele grita, ele fala mais forte, ele impõe, ele passa até um papel de chato. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Ele começa bem brando, bem devagar, numa amizade ali, né, numa aproximação. E aí essa aproximação ela vai aumentando. Daqui a pouco ele está na casa da pessoa, né, vai lá de vez em quando. Depois ele aumenta a frequência de ir. Se ele ia segunda ou ia sexta, depois ele vai segunda, terça e quarta. Então ele vai aumentando a frequência. As ligações, ele começa a aumentar a frequência das ligações, as mensagens. Agora o WhatsApp, né, porque a gente está na tecnologia também. Ele impõe sobre a pessoa. Ele impõe sobre a pessoa a presença dele e ele impõe sobre a pessoa a obrigação dela de aceitar e de sempre recorrer à ajuda dela. Aí essa pessoa que sofre o abuso emocional, que seria a parte mais fraca, ela às vezes percebe que está sendo inconveniente, mas ela não consegue dizer não. Ela não consegue dizer não. E ela se sente segura por ter alguém cuidando dela. Exatamente. Funciona bem por aí mesmo. Então, aquela pessoa que ela é abusada emocionalmente, ela aceita aquela situação, porque normalmente esse tipo de pessoa, ela tem a necessidade de ser cuidada, ela tem a necessidade de carinho, ela tem a necessidade de atenção. E pelo fato, né, de ter sofrido qualquer tipo de trauma ou situação na sua infância, ela vai querer, então, sempre dizer sim. E o medo de dizer não é justamente o medo de perder aquilo que ela já tem. Porque até certo ponto, pastor, essa situação ela é reconfortante para a pessoa. Entendi. Ela se sente traz num uma ambiente onde satisfação. ela está segura. Onde ela está segura. E isso, até um certo ponto, vai trazer uma satisfação para a pessoa. Vai trazer uma segurança para ela. Ela vai se sentir segura. Porque, normalmente, essas pessoas elas têm uma insegurança tão grande no coração delas que elas têm a necessidade de ter alguém perto para sempre estar ditando para elas o que elas têm que fazer, onde elas têm Cristina, que ir. eu acho que isso aqui dá programa para assim, uns 10 programas mente abertos. Dá. E aí, são 2 pontos que eu queria que a gente abordasse. O primeiro, esses 2 tipos de pessoas, quando eles percebem que precisam de ajuda. E o segundo ponto nós que estamos, não vamos colocar nós estamos de fora, mas eu não sei, de repente a gente pode ter um papel ou outro. Mas a gente que percebe isso, e não é tanto o fraco nem tanto o abusador,
como lidar com essas pessoas. Porque às vezes a pessoa que é fraca, ela se faz muito de vítima, né? Sim. É a rejeitada.